Meu Bom nome, dia. para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Garcia, sou professor do Departamento de Informática desde 2009 e eu fiz o doutorado aqui na PUC de 2000 a 2004. Aí, em 2005, eu fui trabalhar fora do Brasil. Aí, quando eu voltei para o Brasil em 2009, eu vim para o melhor lugar do Brasil, que obviamente é a PUC-Rio, e continuo aqui desde 2009, né? Então, já são 13 anos como professor do Departamento de Informática. Hoje eu sou professora associada a esse departamento, né? E a minha área de pesquisa é engenharia de software. O que eu vou falar hoje é sobre os inícios dos trabalhos em uma nova trilha do projeto Infracidades, que vocês todos trabalham, vocês conhecem, né? As trilhas que existem, saúde, mobilidade, ajudem aí. Bem, BIM, né, de educação. E aí, com a ajuda do André, a gente fundou uma nova trilha, que eu chamei aqui, a gente chamou, pessoa chamar humanidades, mas é desse tipo de humanização. O nosso foco é a humanização especificamente no contexto de engenharia de software, né? Então, como considerar fatores humanos, sociais, psicológicos no processo de desenvolvimento de software. As razões, eu vou falar hoje, então, a minha apresentação é uma motivação para uma série de apresentações que vão vir sobre os trabalhos que a gente tem iniciado nessa área, no contexto desse projeto, então é tudo muito inicial, né? E essa apresentação tem o objetivo de justificar o porquê, da importância, né? E por que vale a pena investir esforços de pesquisa nessa área, né? Junto comigo, né, nessa trilha estão a professora Juliana, que está aqui atrás de vocês, de rosa, né? Está o Daniel Coutinho, que é doutorando, fez mestrado aqui na PUC, doutorando aqui na área de engenharia de software, no departamento de informática. Estão também o Vinícius, que hoje está virtualmente, né? Isso aí. Aí, Vinícius, bom, Oi, pessoal. né, orientado da professora Juliana, eu como orientador. E também a Ana Carla. Ana Carla está aí? A Ana Carla, que é doutoranda. A gente espera que outras pessoas venham contribuir para essa trilha também, né? Dado que a ideia também não é que tenha as pessoas compartimentadas em trilhas, mas haver uma colaboração entre as pessoas em diferentes trilhas. Pode ser que apareçam novos alunos aí vindo até de outros departamentos, não só do nosso departamento de informática, para contribuir aqui nas missões dessa trilha. Então, para começar, aqui. Engenharia de software, né? O que é a área de engenharia de software? Engenharia de software, como vocês, né, sabem, é uma série de métodos, técnicas, processos, princípios que orientam, né, os desenvolvedores, nós, os engenheiros de software, a desenvolver software com qualidade e com eficiência, com alta produtividade, né? Não é legal desenvolver software com qualidade se a gente leva décadas, né? Por outro lado, não adianta ser rápido se a gente não desenvolve software com qualidade. Então, uma forma de resumir a disciplina, né, a área de engenharia de software, é isso. Uma série de métodos, técnicas, processos, ferramentas que dão apoio, o foco é no engenheiro de software. Como tornar o nosso trabalho mais rápido, mais eficiente, mas também como nos apoiar a desenvolver software e entregar software para o usuário final que seja de qualidade, que seja seguro, que tenha alto desempenho, que seja fácil de manter, que você tenha uma interface boa, aceitável pelos usuários finais, né, e fácil de usuário satisfeito. No final das contas, o foco, né, da engenharia de software é a gente, mas o que a gente espera é produzir coisas, produzir artefatos que façam com que o usuário final seja feliz. A engenharia de software é uma área que começou em 1968, não vou fazer matemática, agora estou com preguiça, 10 horas da manhã, façam as contas aí, mas são décadas, né, de disciplina. E desde então, a engenharia de software tem avançado em vários sentidos, né? Hoje em dia, a gente tem linguagens de programação de quarta, quinta geração que fornecem abstrações para nós, desenvolvedores, muito apropriadas para o contexto que a gente está trabalhando, né? Hoje a gente vai desenvolver um projeto. Antigamente, a gente programava em Assembly, aí depois passou para linguagens como COBOL, Pascal, né, Basic, essas linguagens todas, muito complicadas. Aí depois para C, complicadíssimo, né? E aí as linguagens têm evoluído, e cada vez mais essas linguagens elas têm facilitado o aprendizado de programação, né, e facilitado a nossa vida como engenheiros de software. Tivemos linguagens de programação orientada para objetos, C++, Java, C Sharp, linguagens de script, né? Então a gente vê aí, hoje em dia uma miríade de linguagens. E cada projeto
É muito comum que hoje um projeto você desenvolva esse projeto com múltiplas linguagens, onde cada linguagem é utilizado uma parte específica do sistema que as abstrações da linguagem são mais apropriadas para, né? A parte de back-end, né? Linguagem de programação orientada a objetos, a parte de front-end, linguagem de scripting, de forma tudo a facilitar. O objetivo é sempre tornar a tarefa do desenvolvedor mais fácil, né? Então, as linguagens de programação têm evoluído bastante. Também tem evoluído as IDEs e as ferramentas de apoio ao desenvolvedor, né? É muito mais fácil hoje depurar um programa, então as IDEs vêm com, os compiladores vêm com várias facilidades, várias features que facilitam a depuração, vários mecanismos que ajudam na edição, né, do programa. Então é muito comum hoje nas IDEs você ter até mecanismos inteligentes que até sugerem código-fonte. A gente está escrevendo código-fonte e aí vem a IDE e fornece, né, geralmente recomendações que deveriam ser adequadas para o contexto que a gente está trabalhando. De novo, o objetivo é aumentar a produtividade e tornar a nossa tarefa mais prazerosa, né? A gente quer ficar buscando um método similar, código similar no contexto do meu projeto, se eu posso ter uma ideia que me recomenda o que pode ser feito, o que pode ser copiado, o que pode ser transferido ali em termos de código para o contexto que eu estou trabalhando. Também, antigamente, a gente tinha que fazer documentação na mão, escrever em linguagem natural, né? Não que a gente não tenha que fazer, mas a gente tudo teria que fazer, até as que a gente chama de Javadoc, né? As documentações, tudo na mão. Hoje a gente tem ferramentas que, baseadas nos comentários, né? Baseadas nos documentos que a gente produz, geram documentações específicas para o código-fonte. Isso também facilita o nosso trabalho, deixa o nosso trabalho mais prazeroso, porque documentação é um saco, né? Como vocês sabem. A gente tem evoluído também em termos de plataformas de desenvolvimento colaborativo, né, com o advento do GitHub, GitLab e outras plataformas que facilitam a nossa colaboração e desenvolvimento paralelo, né, do código-fonte. Hoje é muito possível que o software é desenvolvido de forma totalmente distribuída, né? Pessoas diferentes em lugares diferentes desenvolvem, contribuem para o mesmo software, e a gente tem essas plataformas que permitem a gente comunicar, a gente sincronizar o nosso trabalho, né? Tratar conflitos, né, quanto a desenvolvimento paralelo de código-fonte. Então, também temos ferramentas que organizam o trabalho em grupo, como Trello e várias outras melhores por aí, hoje em dia. Então, muita coisa tem evoluído e, de novo, o foco é sempre em tornar o nosso trabalho de engenheiro de software mais produtivo e também facilitar o desenvolvimento de software com qualidade. Infelizmente, os processos de desenvolvimento de software têm se tornado mais ágeis, né? Quando eu fiz engenharia de software, o suprassumo do momento era o processo de desenvolvimento cascata, que vocês devem ter visto em alguma aula de engenharia de software aí, né? Que a gente fazia aquela super especificação de requisitos, aí depois ia para a fase de definição de arquitetura, aí projetos detalhados, tudo assim, fazendo o melhor possível, né? Para depois chegar à conclusão no futuro que a maioria dos requisitos que você especificou você não ia implementar, mas Seria tipo uma modelagem? Seria tipo uma modelagem, arquitetar seu projeto, certo? Então, no desenvolvimento de software tradicional, convencional, a ideia é que a documentação é super importante e que ela seja completa e extensiva, desde a fase de especificação do que o usuário quer, que é a fase de especificação do requisito, dos requisitos, do problema, até a fase de projeto detalhado e implementação. Então, documentação no processo tradicional, ela é extensiva. Com tudo que você tem que fazer de forma completa, documentar todas as suas decisões, né? Com os processos mais ágeis, o que acontece? O foco é no que a gente pode fazer melhor no tempo disponível, né? Então, vamos focar nas features que o usuário quer primeiro, desenvolver o mínimo, o produto mínimo ali que é necessário para o usuário final. Antigamente focava muito no assim, vamos fazer o melhor possível, já pensando nos requisitos que vão vir nos próximos 3, 4 anos. Não que não tenha software hoje em dia que não tenha que ser desenvolvido dessa forma, existe, né? Mas para muito do software, a gente desenvolver software dessa forma incremental, né, e muito baseada em documentação extensiva, não era uma solução adequada em termos de processo de desenvolvimento. E apareceram esses processos de desenvolvimento mais ágeis, como você conhece, Scrum e vários outros aí, que tornam esse desenvolvimento de software mais, vamos dizer assim, palatável. O objetivo, de novo, é desenvolver software com alta qualidade e com desenvolvedores menos estressados, né? Imagina se a gente tivesse que programar hoje ainda em Assembly, sem muitas features que a gente tem hoje nas IDEs, Eclipse, Visual Studio, e citem aí as que vocês utilizam, as plataformas todas, tudo se tornaria muito mais difícil e estressante.
Então, hoje é muito mais. Hoje, o engenheiro de software tem muito mais chance de ser feliz no seu trabalho, né? Porque a gente tem uma série de ferramentas e o trabalho de engenheiro de software, o papel do engenheiro de software é muito interessante, né? Ele é o profissional do engenheiro de software, ele tem algumas características atribuídas assim às suas tarefas que distingue claramente de vários outros engenheiros, de vários outros profissionais, né? E eu ia perguntar para vocês aqui o que né, vocês escolheram ser engenheiros de software, vocês já são desenvolvedores de software, só falta para alguns só falta diploma, né, detalhe. Mas o que para vocês acham assim, que é muito interessante, que é algo que te chamou a atenção ao escolher essa carreira, né, de computação e desenvolvimento de software? Habilidade, eu acho que de poder modelar assim, qualquer problema que é dado para você, você pode modelar e você poder solucionar. Sim, nós somos resolvedores de problemas, né? Melhorar a vida das pessoas. A gente resolve o problema é real em várias áreas, em vários setores. Hoje a gente desenvolve soluções desde a área médica, né? Até a área de aviação, que mais? Exército, defesa, aplicativos, né? O software está em todos os lugares. E nós somos os desenvolvedores, né? Nós somos os caras que criam essas soluções. E isso é extremamente satisfatório, né? Porque, olha, saber que o negócio vai estar lá sendo usado por alguém, isso é algo muito bacana, né? O que mais? Eu acho que tem dois impactos, né, de pessoas, né? Uma que é, de fato, o cliente, que vai utilizar a solução, independente se é técnico ou não técnico. E o outro, assim, acho que com o passar do tempo, né, trabalhando muito na área, eu percebo que existe principalmente esse lado do processo, impacto dentro do trabalho, né? Uhum. Então, identificar boas práticas de como fazer para poder ter uma fluidez, dar mais visibilidade rápida para o cliente, né? Sim. Isso eu acho que é algo que cada vez mais tem tido destaque e eu percebo que no nosso dia a dia, né, isso acaba sendo muito importante, né? Para a gente poder deixar bem visível e transparente e todo mundo está satisfeito, né? Engajado no processo de construção. Sim. Eu queria complementar, tornar simples coisas complexas. Pode retirar o atrito desses pontos. Sim. É o que motiva essa parte ali. Sim. Da gente engenharia de software pensar. E esse foco no cliente, né? A gente fazendo o cliente como peça central, né? A gente está construindo a solução para ele, né? E na década passada, assim, existia uma distância muito grande, nas décadas anteriores, existia uma distância muito grande entre o engenheiro de software e os processos, né? E o cliente, né? E esse distanciamento dificultava muito o desenvolvimento, né? Hoje em dia a gente reconhece a importância da participação do cliente. E diferente do que as pessoas estereótipam o engenheiro de software, né? O engenheiro de software é aquele nerd que gosta de sentar ali no cantinho dele programar. Não tem não. Às vezes a gente gosta de fazer isso. Mas hoje em dia faz parte. Mas hoje em dia a gente tem quebrado esse estereótipo e a gente tem mudado isso, né? A interação com o cliente não é mais só na fase de especificação de requisitos. A gente trabalha, a gente faz reuniões, né? Isso também é satisfatório porque a gente sabe que a gente está construindo uma solução para o que ele quer, né? Antigamente se interagia com o usuário lá na especificação de requisitos, quando você desenvolvia a solução, aí, opa, o usuário sabe, pô, tudo certo, funciona, nenhum problema, entrega para o cliente, não era o que ele queria, né? Então, os processos, nossa, a gente reconhece, coloca o cliente como papel central, é muito importante, né? E como o Andrew falou, como qualquer engenharia, é muito importante a questão da disciplina, das boas práticas, né? Então, a gente ser aderente a isso. A gente hoje reconhece que se a gente não segue essas boas práticas, se a gente não é disciplinado, a chance de dar em sucesso é bastante grande. Mais alguma característica assim do trabalho do engenheiro de software que torna vocês... Não, eu vou elencar algumas aqui, vocês podem criticar, concordar, discordar. O que eu acho bastante interessante é o espaço para criatividade, né? Mesmo quando a gente está na fase de implementação, a atividade de programação é extremamente criativa, né? Por exemplo, até tarefas que a gente considere simples, como que tipo de abstração de dados você vai escolher. Você vai escolher um hash map, você vai escolher um vector, você vai escolher todas essas atividades, você tem múltiplas escolhas, né? Então, você tem que tomar decisões e é você. Porque a gente fala assim, o cara que toma decisão é só o arquiteto. Não, o programador está tomando decisões o tempo todo.
E o processo de desenvolvimento, mesmo em atividades de codificação, mesmo que você está implementando uma função, um método, é extremamente criativo. A questão que vocês falaram da utilidade para a sociedade, né? A liberdade e o balanço que a gente pode ter entre... A gente pode equilibrar bastante o tempo que a gente desenvolve, trabalha sozinho, com trabalho em grupo. Né? Por exemplo, se eu sou um cara, eu estou na fase da minha vida, que eu estou lá, briguei, né, com a minha família, estou ali, minha família vai votar num candidato que eu não quero, briguei com a minha família, estou estressado, não quero falar com ninguém. Aí eu posso, essa semana eu vou focar num trabalho mais individual, falo com o meu gerente, vou falar também individual. Por outro lado, aquela época que você está mais estressado, não aguenta mais olhar para a IDE, cheio de bugs para resolver, você pode focar nas tarefas mais colaborativas. A gente tem espaço para isso, né? Tanto para trabalhar de forma individual, como também para trabalhar em equipe. Existem tarefas das mais diversas naturezas e a gente pode, em determinado momento, exercitar habilidades associadas a cada uma delas, seja as individuais, seja as colaborativas. O que eu achei interessante no trabalho de engenharia de software é que tudo bem que tem a subjetividade, tem espaço para criatividade, mas no final a gente tem os oráculos que vão medir a qualidade do que a gente faz, né? Então a gente tem um compilador que vai determinar se o que a gente fez está correto ou incorreto, em parte, né? Não totalmente. A gente tem os testes que a gente escreve, que vai determinar se o nosso programa está correto ou incorreto. A gente tem diretrizes de boas práticas de codificação, de code clean, etc., como codificar bem o código. Então, não é uma área totalmente, assim, subjetiva. Eu acho que isso é bom. A gente tem um espaço também, tem espaço para criatividade, para ser, né, design tá bom, não é subjetivo, mas também é muito ruim esse trabalho, não, pelo menos para mim. É muito ruim, é uma área que você fala assim, não, por exemplo, arte, né? Pô, esse quadro, nossa, lindo. Mas, né, é complicado. Uma pessoa vai achar, outra pessoa não vai achar. Eu acho que esse tratamento justo no que é bom e o que não é, de vez em quando, é interessante. E é também legal a engenharia de software, diferente do que muitas pessoas acham, é que a gente tem a possibilidade de desenvolver várias habilidades. Eu entrei em computação, indo muito bem no vestibular, naquela época, no vestibular, em matemática e física, e redação, né? Hoje em dia, se você não desenvolve habilidades que a gente sabe de habilidades leves, de trabalho em equipe, de liderança, etc., você não tem muita chance de ir muito longe na sua carreira, né? Então, o que eu acho legal da área de engenharia de software é isso, da gente desenvolver as nossas habilidades técnicas, mas também as habilidades leves, né, do inglês soft skills. E o que eu acho também, que embora a gente dá esse nome engenharia de software, nome mais geral, na verdade a gente tem diferentes papéis, que são muito distintos uns dos outros, né? A gente pode vestir o chapéu do gerente de projeto, que é o cara que tem que lidar com pessoas, se é legal ou não, cabe a cada um dizer. O arquiteto, que é o cara que tem que estar antenado nas tecnologias, ele tem que estar antenado nos requisitos do usuário, ele tem que saber das habilidades de cada desenvolvedor. Então, esse cara, tecnicamente, ele tem que ser bom, mas ele também tem que entender um pouquinho do lado pessoas. O papel desenvolvedor também é interessante, né? Como vocês sabem. Então, a gente, ao longo da carreira, dizem que a idade, assim, o fim de carreira para o desenvolvedor, o cara programador, é 45 anos. Eu estou com 46, então, tchau. já sou velho para ser desenvolvedor. Mas, independente desses rótulos criados ou não, cada um pode, dentro do que lhe é permitido na sua empresa, onde você trabalha, mudar de papéis, né, de acordo com as suas expectativas. Então, a carreira de engenharia de software é interessante também por causa disso. Cansei de desenvolver, cansei de programar. Hoje vocês, nossa, que legal programar. Vocês vão ver daqui a uns anos, né? E também eu acho que a área de engenharia de software a gente está inovando o tempo todo, lidando com tecnologias novas o tempo todo. Então, a mudança frequente faz com que também a gente fique antenado para como é o mundo. O mundo é isso, a gente está mudando o tempo todo, a gente não pode se acomodar. Então, isso que eu acho... Eu achei muito legal que você começou a lista de criatividade e repara, principalmente lá no programa, né, de inovação que a gente oferece, e o pessoal de exatas, né, muitas das vezes, tem muita dificuldade de dar aquele primeiro passo, né, para poder criar alguma coisa nova, como digo, nova. Assim, isso é algo comum que a gente fala, claro que não é todo mundo, mas algumas pessoas. E quando você dá as ferramentas e mostra que ferramentas pode ser, parece que o peso, né, sai um pouco, né, das costas deles, eles falam assim, não sei, então, cara, vamos seguir aquilo ali, aquela técnica, e isso vai ajudar a gente a começar a sair daquele ponto inicial. Isso é muito legal, porque eu acho que tem até relação, de certa forma, com o pouco que vocês estão trabalhando, né, talvez, e aquele sentimento, aquela angústia, né,
que faz parte um pouco da fase inicial, né? De como começar, de como dar os primeiros passos. Isso acho que, de certa maneira, faz uma junção com outras áreas, onde inicialmente, há anos atrás, a gente não via, talvez, ou não aplicava tanto, né? Conceitos, disciplinas que eram aplicados em outros cursos, como, por exemplo, design, né? Que tem toda aquela questão de design thinking, técnicas de criatividade, que, na real, assim, é transversal a todas as outras áreas, né? Então, se a gente, né, começa a trazer cada vez mais, que tem sido feito, acho que mais isso, né? Que, na real, deveríamos até aplicar isso há mais anos atrás, do meu ponto de vista, né? A gente percebe que isso acaba sendo uma baita contribuição, como isso se relacionou com as outras habilidades, né? Que, no final das contas, envolve qualquer tipo de trabalho, muitas das vezes. Isso você leva muito mais do que um conteúdo técnico, mas leva para a tua vida, né? De como você lidar com problemas, como resolver problemas e como poder trabalhar bem, né? No teu dia a dia. Sim. Legal. Mais alguém? Faltou um item aqui, né? Ninguém quer adicionar algum. Ou podem discordar também, gente. Isso é o que eu acho, né? Eu acho que, para concluir, eu acho que uma coisa interessante é essa capacidade de quando a gente trabalha em grupo, quando a gente desenvolve software, é praticamente impossível você ficar só ali separado, trabalhando sozinho, né? Ainda mais com o desenvolvimento sendo cada vez mais geograficamente distribuído, né? É muito difícil você trabalhar sem se comunicar com os outros. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é quando você trabalha em equipe, esse senso de pertencimento, né, da gente estar numa equipe, a gente ter uma missão e desenvolver algo, é muito legal, né, do que quando você trabalha individualmente, né. Bom, então, dito isso, a nossa carreira é muito importante, nós somos muito importantes, né, e o desenvolvimento das coisas que a gente produz, os artefatos, produtos que a gente produz, gera soluções para os mais diferentes domínios, né, como a gente estava falando antes, e a nossa meta sempre é fazer o usuário, né, o usuário feliz também, né? E a gente tem tido sucesso, né? Nós, como engenheiros de software, a área da engenharia de software tem evoluído bastante, né, como eu falei anteriormente. Só que note, no final das contas, tudo bem, nossa profissão tem várias coisas interessantes, né? A gente exercita várias das nossas habilidades, é inovadora, é provocativa, etc. Mas nem tudo são flores, né? O ambiente de trabalho do engenheiro de software tem que ser muito prazeroso para que ele esteja bem, né? Esteja feliz e produza software com qualidade e o usuário final também fique feliz. A felicidade do usuário, né, o contentamento, a satisfação do usuário é diretamente relacionada ao bem-estar, à felicidade dos desenvolvedores de software. Tudo bem que a nossa profissão, por definição, ela já é interessante. Mas se no meu trabalho em equipe eu não estiver satisfeito, né, se eu não tiver membros da minha equipe não estiver me tratando bem, se eu estiver vivendo situações de estresse rotineiramente, tem que entregar features assim, com muita pressa, assim, coisas irrealistas. O gerente de projeto me atribuiu uma série de coisas, todo tempo ele me atribuiu coisas que eu tenho que virar à noite trabalhando, né? Existe uma relação muito forte entre a insatisfação, o estresse, né? Características indesejáveis atribuídas ao emocional do desenvolvedor com insatisfação do usuário. Por quê? Porque esse cara aqui insatisfeito, esse aqui fazendo coisas sob pressão, né? Sem uma boa gestão, sem uma boa gerência, ele vai produzir software de qualidade mais pobre e esse usuário não vai ficar feliz, né? Então, existe, para esse lado funcionar, para que o usuário fique feliz, o engenheiro de software ele tem que estar muito bem. Ele não pode estar sob situações onde o emocional dele não é considerado, o lado psicológico dele não é considerado, né? Então, é muito importante que no ambiente de trabalho, para que software seja desenvolvido com qualidade e o desenvolvedor se sinta bem, né? É que um gerente de projeto aloque as tarefas apropriadamente. Cada um de nós temos skills, temos habilidades diferentes. Mesmo do ponto de vista do desenvolvimento, os desenvolvedores têm as suas preferências, as suas motivações. Eu gosto de trabalhar mais no front-end, eu trabalho mais no back-end, né? Então, a alocação de tarefas tem que ser adequada, né? Não só para back-end, front-end, mas também do ponto de vista de outras classificações de tarefas. Hoje em dia, o desenvolvimento é colaborativo. Se você olha principalmente para o desenvolvimento open source, você olha as discussões em torno do desenvolvimento das features, trabalha em 8 pessoas trabalhando numa feature. Muito frequente isso. E também você vê pessoas ingressando nos projetos, a volatilidade, né, dos projetos open source, pessoas que entram e saem
o tempo todo para contribuir em novos features. E a resolução dessas features, né, a implementação dessas tarefas, envolve uma série de discussões, desde a elaboração do problema da tarefa até a execução da tarefa, né, de quais são as soluções. E as discussões têm que ser saudáveis, né? Então, tem que ter respeito, né, tem que ter valorização de cada um, as ideias de cada um. Se você está num ambiente, você é novato num projeto, e aí você tem alguém que nunca aceita as suas decisões, do tipo assim, sem dar justificativa. Ah, não faz assim, não, faz daquele jeito. Isso já é uma situação um pouquinho desmotivadora, porque, olha só, eu estou aqui, eu quero exercer minha criatividade, mas eu não sei porque as minhas decisões, o revisor, vê o revisor do código lá, o cara mais experiente, falou, não é desse jeito, é daquele jeito, você não sabe por quê. Note como uma situação onde a valorização da ideia de alguém não é considerada, certamente vai fazer com que esse cara, esse novo desenvolvedor, numa próxima, ele nem tente fazer do jeito dele, né? Você vai estar banindo a criatividade desse cara. E a gente vê que em projetos open source, o grau de sucesso da contribuição, novatos tendem a contribuir mais, contribuir com sucesso, novos desenvolvedores em projetos open source, quando eles são valorizados, as ideias deles são valorizadas, né? Eles permanecem e continuam contribuindo naquele projeto. Tem que ter um tratamento igual e justo, né? Não pode ser só porque o amigo sou amigo do fulano, porque a gente vai ali, come podrão junto, esse cara recebe mais atenção, o outro menos, ou ele recebe features menos complexas do que eu. Tem essa importância do tratamento igual, né, entre as pessoas é bastante importante. O reconhecimento do trabalho, né, não pode ser assim, eu sou o cara que revisou seu código, eu comitei, o gerente vai te elogiar, vai elogiar o cara que comitou, sendo que o cara que trabalhou é o outro cara, né? Então, né, tudo isso é importante para que os engenheiros de software se sintam satisfeitos, né, e produzam software com qualidade. Todas essas questões são muito importantes. Bom, então, como eu estava falando, existe uma forte relação entre a felicidade e a satisfação do engenheiro de software no seu ambiente de trabalho, no seu trabalho colaborativo, e o usuário final, né? E, geralmente, a gente tem sucesso, os aplicativos que a gente utiliza, a gente está muito feliz com as redes sociais, etc. O usuário fica feliz até o momento em que começam a aparecer problemas no software. Aí, problemas podem ser bugs, né? Eu estou lá usando uma feature do software e, sei lá, o sistema bancário, fui lá tentar fazer uma transferência e não funcionou. Volte mais tarde. Sistema não operacional, volta daqui 1 hora, né? Aí o usuário começa a ficar, o aplicativo desse banco aqui não é melhor. Pode até considerar mudar de banco, quando você tem um aplicativo muito ruim. Então, a relação entre o usuário, a impressão que o usuário tem sobre o software e sobre o engenheiro de software, ele muda muito na medida que problemas começam a aparecer. Ele está feliz até o momento em que o software vai ficar parado nesse final de semana porque ele vai ter que fazer uma refatoração maior na interface com o banco. Descobrir um problema, vai ficar 2 dias, 3 dias sem utilizar o software. Isso é o fim do mundo, né? Hoje, o que os usuários esperam é que o software ele esteja lá disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o usuário ele começa a ficar insatisfeito, já começarem a aparecer uma série de bugs, até lentidão, bugs não funcionais, como o software está lento, o tempo de resposta de um serviço diminuiu, ou o software começa a emitir aquelas mensagens de erro que ninguém entende, erro E3924435, né? Quer dizer, se já emite um erro, erro no banco de dados, você emite esses sinais em grego, né? Pior ainda. Então, a missão sempre do engenheiro de software é fazer com que o software não chegue nessa situação. Mas se o engenheiro de software ele não está contente no seu trabalho, não está trabalhando de forma eficiente, agradável e de forma em que ele é reconhecido, né? Existe uma relação muito forte entre a taxa de problemas como essas e a insatisfação do desenvolvedor no seu ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem que começar a entender, né, muito da engenharia de software, a gente tem estudado já vastamente, em termos de ciência, né, engenharia de software, pesquisa em engenharia de software, a relação entre esses problemas que eu mencionei, né, sistemas que passam por degradação estrutural e têm que ser refatorados, bugs funcionais, não funcionais, a relação entre esses problemas e questões técnicas. O desenvolvedor construiu vai ter que sofrer manutenção, grandes refatorações, porque o programador não seguiu bons princípios de engenharia de software.
escreveu código macarrônico com dependências, muitas dependências entre os arquivos, não foi desacoplado dos frameworks, bibliotecas, tanto que depois poder trocar o framework biblioteca, aí teve que refatorar muita coisa. Essas relações entre os problemas observados e aspectos técnicos é vastamente estudado em engenharia de software, e hoje a gente tem princípios, diretrizes que orientam os desenvolvedores a evitar que essas situações ocorram. Porém, esse conhecimento, né, muitos desses problemas, as causas não são técnicas. Quer dizer, podem ser técnicas, mas também compostas por razões não técnicas, né, que tem a ver com o fator pessoas, né? Essas razões podem ser orientadas ao humano, ao próprio desenvolvedor, razões associadas a que foi atribuída uma tarefa ao desenvolvedor que ele não tinha o conhecimento para fazer aquela tarefa necessária. Então, ou você atribuiu uma tarefa para o desenvolvedor que ele não estava afim de fazer, se é aquela tarefa que ninguém quer pegar, aí você falta 2 dias para entregar e aí você entrega uma pessoa que não tem habilidade nenhuma para fazer, né? Então, esse é um tipo de fator. Você colocar pessoas que têm um perfil psicológico mais introvertido para coordenar pessoas. Imagina, eu era muito tímido quando... Quer dizer, sou ainda. Eu estou aqui na frente, estou disfarçando. Mas, quando colocavam eu para falar com pessoas no início, assim, quando eu estava estudando, assim, era complicado. Eu preferia fazer tudo sozinho, né? Então, se você está numa pessoa que está na fase da vida que ela é bastante introvertida, né? As pessoas vivem com o tempo, se colocar ela para coordenar a tarefa, vai ser o caos, porque a pessoa não quer falar com as pessoas, né? E às vezes isso também tem a ver com a fase da pessoa, não tem a ver com a característica da pessoa. Fatores sociais, né? A gente vê muitos casos nos nossos estudos de que alguns problemas estruturais, ou mesmo bugs, foram introduzidos porque não houve discussão suficiente. Alguém encerrou a discussão em um determinado momento, quando o racional, as razões por ter tomado uma determinada decisão deveriam ser consideradas e discutidas. Alguém parou ali, alguém tinha uma ideia como melhor resolver a tarefa, mas alguém parou ali e a discussão não foi extensa o suficiente para que a melhor decisão fosse tomada. Consequentemente, mais tarde, o software teve que sofrer refatorações que não necessitariam se as decisões fossem tomadas, se as discussões em termos da equipe elas fossem adequadas. É muito comum também ocorrer em desenvolvimento de software acontecer essas situações que a gente chama de tóxicas e elas estarem relacionadas a esses problemas, né? Por exemplo, bullying, né? Você tem lá dentro de uma equipe alguém que tem alguma determinada característica e os outros engenheiros fazendo brincadeira, nós somos legais, vamos começar a brincar com essa pessoa porque ela tem uma determinada característica, né? Isso é muito ruim, porque esse engenheiro de software, no seu ambiente de trabalho, sendo criticado de alguma forma, vamos dizer assim, subentendida ali, faz com que o cara esteja muito menos motivado para fazer a sua tarefa e não se sinta bem no seu ambiente. E, às vezes, muitas vezes, são pessoas com a capacidade técnica incrível, mas porque as pessoas não se dão conta de que estão ali tomando algumas decisões ou falando algumas coisas, né, no processo de colaboração que faz com que aquela pessoa se sinta mal, aquilo acaba com que o cara faz, né, reduz a qualidade e bugs apareçam no código que esse cara produz. Existem vários tipos de situações tóxicas ou abusos psicológicos em desenvolvimento de software que podem estar relacionados aos problemas que a gente observa, né, no software. Por exemplo, bullying, manipulação. Alguém pode aí mais imaginar outras situações tóxicas aí que não deixar outra pessoa falar, né? Então tem essas várias situações assim no trabalho colaborativo que fazem com que a pessoa não se sinta satisfeita, né? Então nessa trilha e também a engenharia de software mais recentemente, também devido ao advento dessa pandemia, né? Tudo está sendo humanizado, né? Você vê nas universidades americanas uma discussão ampla sobre introduzir no currículo de computação, seja engenharia de computação, ciência de computação, mais elementos de humanização ética, né? Mais disciplinas associadas ao desenvolvimento de habilidades leves. Isso já acontecia um pouco na pandemia, mas agora é uma pressão muito grande, né? Para realmente humanizar o currículo de computação, incluir componentes associados ao lado mais humano, né, da computação.
não só quando a gente está falando de interação humano-computador, mas também sobre outros aspectos. Outra coisa, as empresas, né? As empresas mais e mais têm se preocupado, dado que elas começaram a notar a importância, né, do lado humano, dessas questões psicológicas, emocionais do desenvolvedor, mais e mais ela tem se preocupado com esse lado. Então, grandes empresas, elas criam dinâmicas, né, de trabalho em equipe, né, para resolver, talvez, questões problemáticas, situações tóxicas que diagnosticar e interferir de alguma forma, ou evitar que elas aconteçam, né? Para evitar situações de exclusão, né, de inclusão e não exclusão. As empresas têm se preocupado com isso bastante. Aliás, depois o Coutinho vai falar, a gente nota que as empresas, até na fase de contratação, né, e no início dos trabalhos, elas realizam alguns testes para tentar caracterizar o desenvolvedor, né? Quais são os traços de personalidade desse desenvolvedor, para tentar identificar que tipo de tarefas esse cara vai desenvolver melhor, né? Você vê, não só na área de computação, mas você vê empresas, por exemplo, bancos, que pensando no bem-estar do desenvolvedor e na produtividade do desenvolvedor, dos profissionais que trabalham no banco, tem um banco em Taiwan, que ele comprou um terreno que seria, assim, tipo, 20 vezes mais caro que o terreno para construir um prédio, construir um banco lá, porque diz que tem um riacho ali naquela área, que se o pessoal escuta a água do riacho, ele se conecta melhor com a espiritualidade. E, cara, é impressionante. E não é só... Aí um banco fez isso, teve um outro banco que fez isso logo em seguida. Deve fazer sentido, porque banco tem dinheiro pra caramba, né? Então, assim, as empresas, elas têm se preocupado muito mais com o lado humano, né, dos seus profissionais, e também as empresas de engenharia de software, como eu falei aqui, depois o Coutinho vai voltar a falar sobre isso. Então, a nossa missão nessa trilha de humanização em engenharia de software de forma bem ampla, sei lá, se a gente vai escolher uma pergunta que a gente vai tentar responder e estudar, como que essas decisões de projeto que os desenvolvedores tomam que levam a bugs ou problemas como desempenho, problemas de dificuldade de manutenção, problemas de robustez, problemas de segurança, têm relação, né? Qual é a relação e como, não sei se vai dar tempo de estudar, mas qual é a relação entre esses fatores não técnicos, essas situações tóxicas, ou características do desenvolvedor, sua característica de personalidade do desenvolvedor, que, de alguma forma, induziram, contribuíram, de alguma forma, para que esses bugs ou esses outros problemas acontecessem, né? A gente vai estudar uma série de projetos onde a gente tem dados nos repositórios associados com não só o código-fonte, obviamente, mas com discussão entre os desenvolvedores, né, discussão não só em termos da elaboração das tarefas, das issues, mas também discussão em termos das resoluções, das soluções. Então, nosso foco de início vai ser muito mais em projetos open source, onde a gente tem bastante informação sobre trabalho em grupo, né, que as pessoas trabalham. A gente não delimitou o escopo, por enquanto, de quais são as informações que a gente vai coletar. A gente está estudando. Então, para vocês terem uma ideia, vai ter uma apresentação sobre isso, a gente está até considerando a possibilidade de investigar os dispositivos, wearables, dispositivos biométricos, para coletar informação extra além do repositório, para que a gente tente capturar as emoções, né, ou qualquer outros traços, características associados com o trabalho com o próprio desenvolvedor, com o trabalho do desenvolvedor. Né? Então, a gente vai fazer pesquisa para tentar responder essa pergunta, né? Quais são essas relações? E o objetivo seria, bom, uma vez que a gente encontra relações entre esses fatores não técnicos e essas decisões, pensar em ferramentas que apoiam o gerente do projeto, um arquiteto, uma pessoa que trabalha com as pessoas a tomar decisões. A melhor alocar o desenvolvedor para uma determinada tarefa, né? A evitar mostrar alguns alertas durante as atividades de colaboração de situações, diálogos que estão acontecendo, que possivelmente são tóxicos e podem levar a descontinuidade de uma tarefa, ou a tarefa não ser bem feita. Então, em geral, de forma bem geral, essa nossa missão. Eu coloquei aqui que a gente vai focar mais no espaço da solução. A gente não vai trabalhar no escopo de gerência de projeto, nem de definição de requisitos, nem nessa fase mais preliminar. A gente vai focar muito mais em tarefas de design e codificação, né? Trabalho de implementação propriamente dito,
O nosso foco é esse, porque a gente tradicionalmente trabalha com essa área e porque é onde a gente tem muito mais informação disponível para rastrear do que as outras fases, né, de desenvolvimento. Tinha muita mais coisa para falar, mas só esse aqui, o último slide. Algumas perguntas iniciais que a gente vai tentar responder, que está já, na verdade, respondendo, como que a gente faz para caracterizar o engenheiro de software do ponto de vista emocional, psicológico, etc. Então, a gente tem estudado isso, tanto do ponto de vista de usar testes da psicologia, né, como o Coutinho vai falar, como também através de técnicas de extração, de mineração de texto, processamento de linguagem natural, extrair essas informações dos textos que os desenvolvedores produzem, desde comentários no código-fonte até discussões entre os desenvolvedores, né, usando técnicas de aprendizagem de máquina, clustering, não só para de linguagem natural. Como que a gente vai conseguir dar um perfil para o desenvolvedor? Esse desenvolvedor, ele é ele é mais extrovertido, ele é mais proativo, ou ele é menos, falei características, Coutinho, que tem nos testes de personalidade. Mais criativo. Mais criativo, né? Então, conseguir caracterizá-lo de forma técnica e de forma psicológica, emocional, e associar isso com o sucesso e insucesso das tarefas dele. Esse cara nunca introduziu um bug. Ele teve essas características. Esse cara introduziu bugs na camada nos arquivos associados com a interface com o banco de dados, né? Então, a gente vai tentar caracterizar o desenvolvedor, essa é uma dos pontos. Um outro ponto que a gente está tratando é como obter essas informações além dos repositórios. Porque a gente já, de pesquisas, já de outras pesquisas, aí já é muito... Hoje em dia, para a gente é fácil extrair informações sobre o código-fonte e do repositório do trabalho colaborativo. Mas como que a gente vai além, né? Tipo dispositivos baratos e factíveis, né, da gente usar aqui dentro do projeto, a gente poderia usar para extrair informações importantes para a caracterização do desenvolvedor de software. O Vinícius a apresentação na próxima semana do Vinícius, ele vai falar um pouquinho sobre alguns dispositivos que ele tem estudado, né? Isso aqui é o que o Coutinho vai falar agora na próxima apresentação. E super importante para a gente entender, poder responder essa pergunta aqui, né? Como que as decisões de projeto pobre, os bugs, os problemas de segurança, maturidade, desempenho, etc., estão relacionados com fatores não técnicos. A gente tem que descobrir quem introduziu os problemas, qual que é o desenvolvedor que introduziu o problema, ou que grupo que estava trabalhando que introduziu o bug. Isso é um problema não trivial do ponto de vista de pesquisa, mas já existem algoritmos que, dado a descrição de um bug, ele determina qual é a modificação no código-fonte que foi a provável decisão que levou ao bug, né? Existem soluções aqui nessa área, a gente usa algumas. O estado da arte, assim, vamos dizer, não a acurácia desses algoritmos não é maravilhosa, então isso aqui é tema de pesquisa, né? Mas isso aqui é super importante para a gente poder distinguir quem está fazendo bem a tarefa e quem não está fazendo bem a tarefa, né? Usar esses algoritmos aqui, melhorar esses algoritmos é importante. Além da questão de quem introduziu o problema, é quem fez a tarefa, porque às vezes, tipo assim, compilou, você entregou a sua tarefa, mas do ponto de vista de qualidade do código-fonte, ainda deixa a desejar. Então, como que o desenvolvedor fez a tarefa por completo? A qualidade é considerada boa o suficiente? Então, avaliar essa questão da completude ou não. Se você é alguém que está trabalhando na refatoração do código-fonte. Então, o código compila, o cara entregou, o código, o revisor passou ali, mas o quão completo foi essa refatoração do ponto de vista da qualidade que se esperava daquele código-fonte? Então, esse também é tema de pesquisa. Como que a gente determina a completude, entre aspas, de uma tarefa que foi executada? E, por fim, depois que a gente responder essas perguntas, né, com insumos dessas respostas aqui, a gente pode poder estudar a relação entre quais são as razões não técnicas dos problemas ou tarefas incompletas que foram feitas por desenvolvedores. Por exemplo, uma possível resposta desenvolvedores com mais de 45 anos são as principais causas de bugs no programa. Existem alguns estudos já na literatura, por exemplo, você observa que desenvolvedores trabalhando até tarde na sexta-feira introduzem muito bug. E também tem estudos que falam que desenvolvedores geralmente comitam menos código na sexta-feira. E outros estudos assim nessa ordem. Mas a gente quer ir mais a fundo, não ficar só nesse nível mais alto de abstração, mas realmente entender em tarefas de desenvolvimento quais são os fatores não técnicos que influenciam. Tem muita coisa,
acontecendo aí em paralelo, né? Então, as nossas apresentações ao longo do projeto vão também mostrar o como a gente está inovando do ponto de vista de pesquisas quando comparado com o resto da literatura.